Meus guerreiros do ferro, neste episódio número 11, vamos abordar um tema central para entender não só o que Mike Mentzer ensinou, mas por que essas ideias foram tão controversas e necessárias. A crítica de Mentzer à indústria do culturismo e a sua defesa do pensamento científico aplicado ao treino. Este vídeo não é apenas biografia, é uma análise do posicionamento intelectual de Mentzer, das suas objeções às práticas estabelecidas até as suas propostas concretas para treinar com método, medir resultados e proteger o praticante de modismos e dogmas. Quero que saias daqui não apenas informado, mas habilitado a julgar conselhos de treino com critérios racionais, tal como Mentzer exigia. No decorrer deste vídeo, vamos ver de forma estruturada e fiel às fontes de Mentzer, seus livros, seminários, entrevistas e artigos, os seguintes pontos. 1. Contexto histórico e intelectual, menos breve panorama do culturismo nas décadas em que Mentzer se formou. Hábitos predominantes de volume, influência das revistas e dos promotores e o ambiente que motivou as críticas de Mentzer. 2. As críticas centrais de Mentzer, menos análise detalhada das suas objeções, defesa contra o volume indiscriminado, oposição ao culto do mais é melhor, críticas à retórica comercial e à falta de verificação empírica nas recomendações de treino. 3. O método alternativo, proposto menos, como Mentzer traduziu crítica em prática, ênfase na intensidade, no registro sistemático, em séries, até falha controlada e em recuperação programada. Quais itens ele considerava não negociáveis? 4. Pensamento científico aplicado, os instrumentos que Mentzer usou e recomendou, documentação contínua, design de experimentos pessoais, microciclos e comparação de protocolos, uso de métricas objetivas e interpretação, crítica de resultados. 5. Controvérsias e debates públicos, episódios e argumentos que o colocaram em confronto com figuras e publicações da época. E como esses debates moldaram a recepção das suas ideias. 6. Lições práticas para o praticante de hoje. Menos como usar o legado de Mentzer para avaliar conselhos, identificar charlatanismo e montar um plano baseado em dados e não em slogans. 7. Checklist crítico e ferramentas concretas. Perguntas que deves fazer antes de seguir um protocolo origem da evidência. Se é replicável, se há dados de resultado, riscos e modelos rápidos para transformar opinião em teste prático. 8. Implicações éticas e culturais, menos como a postura crítica de Mentzer. Nos desafia a exigir transparência e responsabilidade na promoção de métodos de treino e suplementação. E 9. Resume pontes para o próximo conteúdo, o que guardar como princípios operacionais e como continuar a investigação pessoal, com segurança. Ao longo do vídeo citarei e interpretarei os argumentos de Mentzer com fidelidade. O objetivo é demonstrar que muitas das suas posições foram menos ataques pessoais e mais convites ao rigor, testar hipóteses, registrar, comparar e decidir com base em evidência replicável. Vou também mostrar exemplos práticos de como transformar uma objeção teórica. Por exemplo, o volume é melhor num experimento controlado de 8-12 semanas que qualquer praticante pode executar e medir. Este episódio é especialmente indicado para quem já treinou por anos e sente frustração com conselhos contraditórios, para treinadores que querem fundamentar suas decisões e para quem valoriza o pensamento crítico como ferramenta de proteção contra práticas que prometem muito e entregam pouco. Prepara teu caderno de registros e a mente analítica. Vamos desmontar ideias, confirmar o que funciona e aprender a aplicar critérios racionais no dia a dia do treino, sempre com respeito pelo legado de Mike Mentzer e pela segurança do praticante. Desenvolvimento, Mentzer, crítica à indústria do culturismo e pensamento científico aplicado ao treino, um contexto histórico e intelectual, o que foi o ambiente. Nas décadas em que Mentzer se formou nos 60, menos 70, o culturismo popularizou rotinas de alto volume, vindas de influências diversas, revistas, treinadores comerciais,
Havia forte valorização de treinar mais, rotinas de muitos exercícios e séries, e publicações que misturavam dados pessoais, propaganda e opinião. A ciência aplicada ao treino ainda não estava sistematizada como hoje. Por que importa entender esse contexto? Saber o contexto ajuda a compreender por que as críticas de Mentzer soaram radicais. Ele não estava a negar que treinar duro funciona menos. Estava a questionar práticas que não se baseavam em observação controlada, nem em registros sistemáticos. Essa atitude nasce da necessidade de separar resultado comprovado de retórica de venda. Exemplo ilustrativo 2. Ginásios nos anos 70 podem ensinar a mesma rotina. 5 exercícios por músculo, 4 séries, mas com resultados diferentes por variáveis não controladas. Nutrição, sono, execução técnica. Mentzer apontava que, sem registrar variáveis, não sabemos por que um protocolo parece funcionar. 2. As críticas centrais de Mentzer, principais pontos de crítica 1. Volume indiscriminado. Mais séries não são sinônimo de melhores resultados, se a intensidade e a qualidade do estímulo forem baixas. 2. Dogmatismo comercial. Recomendações baseadas em marketing e não em dados mensuráveis. 3. Falta de registro. Experimentação controlada. Ausência de comparações ou registros que permitam inferir causalidade. 4. Aplicação universal de regras. Prescrever o mesmo protocolo para todos, sem considerar experiência, recuperação e contexto individual. Explicação prática de cada crítica, volume, séries superficiais, acumulam fadiga sem recrutar unidades motoras de alto limiar. A capacidade de recuperação é limitada. Promoção. Programas vendidos como secretos raramente trazem dados replicáveis. Sem registro. Sem registros semanais, não se sabe se as mudanças são efeito do treino ou de variações alimentares, hormonais. Universalismo. 2 atletas com o mesmo peso e idade podem ter recuperações diferentes. Um programa precisa de adaptação. Exemplo prático. Atleta A e B seguem programa X de 15 séries por músculo. Semana. A progresa B não. Mentzer diria: sem registros, não sabe se diferenças são por sono, estresse, técnica ou genética. É preciso medir para decidir. 3U. 3U. Método alternativo proposto por Mentzer. Tradução da crítica em prática. Elementos centrais do método prática 1. Intensidade sobre volume, séries até falha real, com técnica estrita. 2. Séries efetivas contadas. Contar apenas as séries que produzem estímulo real. 3. Recuperação programada. Intervalos longos entre estímulos do mesmo grupo muscular. 4. Registro contínuo. Anotar cargas, repetições, tempos, sono, apetite e RHR. Como aplicar hoje? Passo a passo 1. Definir experiência. ECE menos que 6 meses. Fase preparatória. Depois, versão intermédia do Heavy Duty. 2. Escolha de exercícios. Priorizar compostos. 1-2 séries efetivas por movimento. 3. Registro. Planilha com data, exercício, carga, reps, tempo por rep, RPI, sono e recuperação percebida. 4. Ajuste. Se não há progresso 4-8 semanas, alterar a variável testada, volume, tempo excêntrico, frequência e reavaliar. Exemplo de rotina mínima: treino full body 3, 100, 4-6 exercícios, uma série efetiva a cada, foco em amplitude, tempo controlado e registro. 4. Pensamento científico aplicado. Instrumentos e metodologia que Mentzer recomendava princípios científicos simples aplicáveis por qualquer praticante. 1. Hipótese. Formulada antes da alteração. Eis: reduzir volume para uma série efetiva aumentará força na série efetiva em 8 semanas. 2. Protocolo controlado. Manter tudo igual, exceto a variável que testes. 3. Medição padronizada. Peso na barra, repetições, fotos, medidas e RH matinal. 4.
Período de observação: 6 menos 12 semanas por experimento para sinais robustos. 5. Repetição, replicação, se encontrar efeito, reproduzir para confirmar. Como montar um experimento simples, passo a passo, escolha da hipótese, diminuir o número de séries por músculo de 6, 2 aumentar a carga na série efetiva em 8 semanas. Lina de Basser, 12 semanas, registra a performance atual. Intervenção 8 semanas, aplicar redução de volume mantendo tudo igual, nutrição, sono, exercício, medição final, comparar, carga, reps, medidas e sensação. Conclusão: decidir a partir dos dados menos manter, ajustar ou voltar ao padrão antigo. Exemplo prático: se queres testar negativa assistida num exercício, faz microciclo. 2 semanas sem negativo é igual a baseline. 2 semanas com negativo em um exercício por sessão. 2 semanas PES negativo para reavaliação. Registra DAMS, carga e RPI. 5 controvérsias e debates públicos. O tipo de debates que ocorreram Mentzer entrou em debates com revistas, promotores e outros atletas. As controvérsias eram sobre credibilidade de recomendações e a forma como resultados eram divulgados. O que aprender desses debates? A intensidade da polêmica aponta para uma falha de comunicação. O público confundia estilo agressivo de discurso com ausência de razão. A lição: quando confrontares posições divergentes, pede dados e metodologia, não apenas opinião. Exemplo ilustrativo: alguma crítica pública de Mentzer foi recebida como ataque pessoal. Contudo, o foco prático é sempre: quais são os dados reproduzíveis? E essa pergunta é válida hoje. 6 lições práticas para o praticante moderno. Perguntas que deves fazer antes de seguir um conselho 1. Qual a evidência objetiva? Registros. Medidas 2. Foi testado por quanto tempo e em que população? 3. Quais são os riscos? 4. Como adaptar ao meu nível e contexto? Ferramentas concretas que deves adotar, planilha de registro mínima data, exercício, carga, reps, tempo de rep, RPI, sono, RH, experimentos de 6, 12 semanas, com uma variável por vez. Critério de decisão predefinido se não há subida de carga, é maior que 2 menos 3% dividido por 100 no exercício-alvo em 6 semanas, reverte ou modifica. Exemplos aplicáveis já: se te dizem faz 5 séries de peito, pergunta: qual a evidência e qual a meta? Experimenta 1 menos 2 séries efetivas por 8 semanas. E mede resultados, 7 checklist crítico e ferramentas práticas, perguntas e modelos rápidos. Perguntas rápidas, usar antes de seguir um protocolo. A recomendação tem registros controlados? A recomendação foi aplicada em população com nível similar ao meu? Há dados sobre recuperação necessária? Qual é o custo-tempo, risco de lesão versus benefício esperado? Template rápido de experimento 8 menos. 12 semanas, 1 baseline. 2 semanas de registro anti-intervenção. 6 menos, 8 semanais. Mudar somente um variável. 3. Recolha de dados. Carga. Reps semanais. Fotos mensais. RH diário. 4. Avaliação. Estatística simples, variação percentual da carga e medidas. 5. Decisão. Manter. Ajustar. Reverter. 8 implicações éticas e culturais. Responsabilidade do treinador e do divulgador que Mentzer questionava eticamente. Promoção de métodos sem evidência. Exagero de promessas fast results que podem pôr em risco a saúde. Conflitos de interesse, pagamento por promoção não declarados. Princípios éticos a seguir hoje: transparência sobre limitações das recomendações. Declaração de conflito de interesse. Priorizar segurança do praticante sobre vendas. Exemplo de norma ética para um treinador antes de divulgar um protocolo. Incluir a dados populacionais. B. Exigência de experiência mínima. C. Riscos conhecidos e como mitigá-los. 9 exemplos práticos de experimentos
que qualquer praticante pode fazer experimento A, volume versus intensidade 8 semanas. Hipótese: reduzir volume para menos 2 séries efetivas, mantém ou aumenta a carga na série efetiva. Protocolo: 2 semanas, baseline volume atual. 6 semanas, intervenção menos 2 séries efetivas, por exercício, manter nutrição, sono, medidas, carga, reps na série efetiva, circunferência muscular, RH, sono, critério de sucesso, aumento de carga ou reps na série efetiva e manutenção ou aumento de circunferência em 6 semanas. Experimento B. Introdução de negativas. 6 semanas microciclo. Hipótese: microciclo curto de negativas melhora recrutamento e progressão subsequente. Protocolo: em semana 1 menos 2 baseline. Semana 3 menos 4, aplicar negativas, em um exercício por sessão. Semana 5 menos 6, retorno ao padrão e medir. Medidas, RPI, DAMS, carga subsequente. Critério: se queda de performance ou DAMS excessivo é maior que 5 dias, interrupção, 10 síntese prática menos como usar o legado de Mentzer sem extremismos. Regra de bolso para praticantes, testa tudo, registra sempre, altera uma coisa por experimento, avalia com dados, aceita que ninguém tem solução universal. Adaptações e paciência são essenciais. Pequeno plano de ação que fazer nos próximos 8 semanas 1. Decide uma hipótese ex. Reduzir volume e resolve meu platô. Tu registra 2 semanas baseline. 3. Implementa a intervenção 6 semanas mantendo tudo igual, exceto a variável. 4. Recolhe dados e decide manter, adaptar, reverter, 11 recursos internos, o que o canal pode oferecer. Templates de registro, planilha simples, guias passo a passo para montar experimentos de 6 menos 12 semanas, vídeos de exemplo de como analisar dados simples gráfico de carga semanal, tendência de RH. Conclusão do desenvolvimento. A crítica de Mike Mentzer à indústria do culturismo foi, em essência, um apelo ao pensamento crítico e à experimentação com registro. Traduzir essa atitude em prática significa desconfiar de promessas sem dados, projetar pequenos experimentos controlados, documentar resultados e adaptar protocolos a ti, não aceitar dogmas. O praticante que aprende a testar hipóteses e a interpretar dados constrói autonomia e reduz riscos. Esse é o legado prático que transformou a atitude de Mentzer numa ferramenta utilitária, hoje mais valiosa que nunca. Meus guerreiros do ferro menos aqui vai a conclusão final do episódio sobre a crítica de Mike Mentzer à indústria do culturismo e o pensamento científico aplicado ao treino. Vou recapitular o essencial. Responder às perguntas práticas que podem surgir, indicar erros a evitar, mostrar exemplos claros de como aplicar tudo no ginásio e deixar um checklist de ação imediato. Tudo de forma direta, prática e aplicável. Menos o essencial, que devem guardar. Contexto. Mentzer reagiu a uma época em que recomendações de treino vinham muito de opinião e marketing. A sua proposta foi trazer critério, experimento e registro. Crítica central. Nem todo volume produz adaptação. Sem medir, não sabemos por que algo funciona. Proposta prática. Intensidade. Controlada mais contagem de séries efetivas, recuperação programada, mais registro contínuo. Atitude. Testar hipóteses de forma controlada, uma variável por vez, durante 6 menos 12 semanas e decidir com base em dados. 2 menos resumo dos passos práticos como aplicar corretamente. define uma hipótese simples. Reduzir volume para o menos 2 séries efetivas por exercício aumentará minha carga na série efetiva em 8 semanas. 2. Faz linha de base. 2 semanas. Registra cargas, repetições, tempo por repetição, sono e RH-R3. Implementa a intervenção 6 menos 8 semanas. Altera apenas a variável testada a volume. Tempo excêntrico, frequência. Mantém nutrição e sono consistentes. Registra continuamente em carga reps por sessão, RPI, sono e sensação de recuperação. 5. Avalia ao fim do mesociclo
compara dados, carga, reps, medidas e decide manter, ajustar ou reverter. 6. Documenta a decisão e repete a replicação para ter segurança sobre o efeito. Exemplo concreto: baseline, 2 semanas com 4 séries por grupo. Intervenção, 6 semanas com menos 2 séries efetivas por grupo. Métricas, força na série efetiva KG, circunferência, RHR, sono, critério de sucesso. Aumento de carga ou reps mais manutenção. Ganho de circunferência, 3-U, que devem fazer no ginásio, rotina prática e técnica. Aquecimento progressivo, 2-4 séries leves por exercício, com foco em mobilidade e ativação. Não transformes aquecimento em fadiga. Série efetiva, 1 ou 2. Se necessário, série até falha técnica, com tempo controlado excêntrica 3-4S, amplitude segura e respiração adequada. Ordem dos exercícios. Compostos primeiro: agachamento, supino, remada, isoladores, só se houver necessidade estética. Segurança: usa máquinas, cabos ao treinar até falha sem parceiro. Se usas barra, garante pontos de segurança, rack, caixa, registro no campo. Anota imediatamente carga, reps, tempo, RP e observações sobre técnica. 4 menos erros que não devem cometer. Aumentar volume para compensar baixa intensidade. Volumes altos com baixa qualidade geram fadiga, não adaptação. Usar técnicas intensificadoras sem base técnica ou sem planeamento, negativas e forçadas, são ferramentas, não regra. Ignorar o registro. Sem dados, qualquer conclusão é suposição. Puller deloads. Reduzir intensidade periodicamente, protege o sistema nervoso e mantém progresso. Adotar protocolos alheios sem adaptar ao teu contexto. Condições individuais, sono, trabalho, lesões mudam a resposta. 5 menos perguntas que podem surgir respostas práticas. Quanto tempo devo testar uma mudança? Mínimo 6 semanas. Ideal 8 semanas para sinais consistentes. E se eu não puder medir tudo? Começa pelo essencial: carga, reps, sono e sensação de recuperação. Mesmo isso já dá sinal. Como sei se a falha foi real? Falha real: incapacidade de completar mais uma repetição com amplitude e técnica estritas. Se usas impulso, não foi. Se falhar, volto ao método antigo. Usa os dados. Se a intervenção piorou as métricas, reverte ou ajusta. Se melhorou, mantém e replica. 6 menos protocolos rápidos para aplicar já 3 propostas. Teste de volume 8 semanas, bacelar em 2 semanas, reduzir para 1-2 séries efetivas, por exercício por 6 semanas, avaliar microciclo de negativas 6 semanas, baseline 2 semanas, 2 semanas com negativas e um exercício por sessão, 2 semanas PS intervenco para observar a recuperação. 3. Deload programado ANA, cada mesociclo 4, menos 8 semanas, 1 semana a 50-6, 0% intensidade. Registra antes e depois, para comparar. 7 menos checklist prático para imprimir e levar ao ginásio. Objetivo do experimento definido sim, não. Linha de base de 2 semanas registrada sim, não. Variável única: atestar volume, tempo, FREC especificada. Registro diário, pronto carga. Reps, tempo. RPI, sono. Deload, agendado ao fim do mesociclo. Critério de decisão documentado quando manter, rever. 8 menos mensagem final sobre a atitude de Mendes. Mendes não propunha dogmas, propunha método. O legado real que devemos aplicar é essa postura: formular hipóteses claras, testar de forma controlada, registrar, interpretar e adaptar. Esse caminho reduz riscos, dá autonomia e converte esforço em progresso comprovável. Se achaste este conteúdo útil, apoia a série, compartilha este vídeo, inscreve-te no canal e deixa o teu like. O teu apoio permite que continuemos a pesquisar e apresentar o legado de Mike Mentzer com rigor e respeito.
Obrigado por acompanhar menos. Até o próximo episódio. Treina com método, registra com honestidade e serve-te do legado, para evoluir com segurança.